Você tem quantos anos? 20? 30? 40? Agora me responde isso. Na última vez que alguém te decepcionou, sumiu, cancelou, te ignorou, te criticou, o que você fez? Sumiu em silêncio, explodiu, fingiu que não ligava. Sabe quantos anos você tinha nesse momento? Uns 8. Esse vídeo não é sobre autoconhecimento, não é sobre se aceitar, é sobre uma coisa que ninguém te fala com clareza. Imaturidade emocional tem custo, custo real, em dinheiro, em relacionamento, em reputação. E você está pagando agora, sem saber. Existe uma crença silenciosa que a maioria das pessoas carrega, que maturidade emocional é automática, que você envelhece e amadurece, que a vida te ensina. Não é verdade. Você pode ter 50 anos e reagir como uma criança de 4 quando alguém te decepciona. Pode ter 20 e já ter a inteligência emocional de um adulto de verdade. Idade biológica e maturidade emocional não têm nenhuma relação obrigatória. E o problema não é saber disso em teoria. O problema é que a maioria das pessoas não consegue identificar quando está agindo de forma emocionalmente imatura, porque os comportamentos imaturos não parecem imaturos por dentro. Por dentro, eles parecem justificados, parecem necessários, parecem a única resposta possível. Então vamos nomear os 3, com precisão cirúrgica. Comportamento 1. O silêncio punitivo. Alguém faz algo que te magoa e você some, fica frio, responde com monossílabos, para de ligar, espera. Por quê? Porque contar o que você está sentindo parece fraqueza, porque se a pessoa te conhecesse de verdade, ela já saberia o que fez de errado, porque seu orgulho não deixa você admitir que foi afetado. Sabe o que é isso? Traduzido sem filtro, é uma criança que ainda não aprendeu a falar, esperando que o adulto adivinhe o que está errado. O bebê que chora e espera que a mãe entenda, sem palavras, sem explicação, só a expectativa mágica de que o outro vai penetrar na sua cabeça e consertar o que quebrou. Isso não é mistério, não é personalidade, é imaturidade emocional, com nome e sobrenome. Comportamento 2. A raiva desproporcional. Alguém te decepciona e você explode. Manda mensagem em caixa alta, fala coisas que não pode desfazer, vai ao extremo do que a situação pede e por fora parece poder, parece que você não aceita desaforo, parece força, por dentro é pânico. Ninguém que se sente genuinamente poderoso precisa de uma raiva desse tamanho. A raiva desproporcional é o grito de quem se sente pequeno e sem controle. É o único jeito que a pessoa encontrou de reacertar que existe, que importa, que não pode ser ignorada. Os insultos, a frieza calculada, são todos confissões disfarçadas de terror. Você não está bravo, você está com medo. E a raiva é mais fácil de sustentar do que o medo. Comportamento 3. O congelamento emocional. Esse é o mais sofisticado dos 3 e o mais perigoso. É quando você desliga, não fica bravo, não sulca, não some em silêncio calculado. Você genuinamente para de sentir, ou finge tão bem que quase acredita em si mesmo. Alguém que você ama faz algo que te machuca, e você olha para essa pessoa e pensa, não me importa. Parece maturidade, parece desapego, parece que você evoluiu. Não é, é proteção. É a mente que aprendeu que ser vulnerável é perigoso demais. Então desligou o interruptor completamente. Não sentir nada virou mais fácil do que sentir e ser destruído. O problema é que você não consegue desligar seletivamente. Quando você entorpece a dor, você entorpece tudo. A alegria, a conexão, a intimidade real. Você para de estar completamente vivo. Então temos os 3. Silêncio punitivo, raiva desproporcional, congelamento emocional. Provavelmente você se reconheceu em pelo menos um. Agora vem a parte que realmente importa. Teoria é fácil de ignorar. Então vamos falar de consequências práticas. O que a imaturidade emocional está destruindo na sua vida, agora. Custo 1. Seus relacionamentos estão morrendo por acumulação. Não existe uma briga grande que explica o fim da maioria das relações. Existe um acúmulo silencioso de pequenas decepções que nunca foram ditas, rancores que nunca viraram conversa, feridas que cicatrizaram por cima, sem sarar por dentro. A outra pessoa foi se afastando, você foi se fechando, e um dia a relação estava morta, e nenhum dos dois saberia explicar exatamente quando isso aconteceu. Imaturidade emocional não quebra relacionamentos num momento dramático, ela os esvazia, lentamente,
por dentro, até não sobrar nada. Custo 2. Suas decisões financeiras estão sendo movidas por emoção. Você compra impulsivamente quando está ansioso. Gasta para se sentir no controle, quando sua vida emocional está fora de controle. Toma decisões de investimento movido por ego, porque admitir que errou é insuportável. Então você continua numa decisão ruim, só para não ter que engolir o erro. Imaturidade emocional custa dinheiro, literalmente. A pessoa que não consegue tolerar desconforto vai sempre preferir o alívio imediato à construção de longo prazo. E construção de riqueza, de qualquer tipo, exige exatamente a capacidade de aguentar o desconforto do presente, em troca de um resultado futuro. Custo 3. Você tem uma reputação que não sabe que tem. Tem um tipo de pessoa que todo mundo ao redor sabe que é difícil de lidar, menos ela mesma. É a pessoa que explode em reunião quando recebe feedback, a que fica fria por semanas depois de uma discordância, a que nunca admite erro publicamente, a que todo mundo aprende a não confrontar, porque o custo é alto demais. Essa pessoa acha que está se protegendo, na verdade, está se isolando. Está construindo uma reputação de instabilidade que fecha portas silenciosamente, oportunidades que nunca vieram, promoções que foram para outra pessoa, conversas importantes que nunca aconteceram, porque ninguém queria o trabalho de lidar com a reação. E o pior, ela é a última a saber. Custo 4. Você não consegue receber feedback sem se desfazer. Alguém aponta um erro e algo dentro de você trava. Você vai na defensiva, encontra contra-argumentos, ataca a credibilidade de quem criticou ou simplesmente desliga e não absorve nada. O resultado prático? Você para de crescer. Crescimento real exige feedback. Feedback exige que você consiga ouvir uma verdade desconfortável sobre si mesmo, sem entrar em colapso. E isso, essa capacidade simples de ouvir e considerar, é uma habilidade emocional que precisa ser desenvolvida. Sem ela, você está condenado a repetir os mesmos erros em loop, em trabalho, em relacionamentos, em dinheiro, porque nunca consegue absorver a informação que te tiraria do loop. Agora o lado oposto, porque maturidade emocional não é o que você pensa que é. Não é calma permanente, não é equilíbrio zen, não é ausência de conflito. É um conjunto de inversões que acontecem silenciosamente e que, quando você aprende a reconhecer, mudam completamente a forma como você navega o mundo. Inversão 1. Você para de ver idiotas e começa a ver medo. A maioria das pessoas que age de forma agressiva, hostil ou mesquinha não é maldade, é ansiedade, é medo. É alguém que aprendeu que atacar é mais seguro do que se expor. A pessoa imatura vê isso e pensa: que idiota, que monstro, que pessoa difícil. A pessoa madura vê e pensa: o que está assustando essa pessoa a ponto dela agir assim? Isso não é ingenuidade, não é perdoar tudo. É simplesmente enxergar a realidade humana com mais precisão. E quando você enxerga com mais precisão, você reage melhor. Você para de desperdiçar energia em raiva de coisas que não merecem raiva. Você para de personalizar o que não é pessoal. Inversão 2. Você para de esperar ser entendido e começa a explicar. Existe uma fantasia muito comum, especialmente em pessoas inteligentes, de que os outros deveriam entender. Que se você convive com alguém, se você se importa com alguém, essa pessoa deveria saber o que você precisa, o que te magoa, o que você quer. Não deveria, não vai, nunca vai. A pessoa madura aprende, com um certo espanto doloroso, que o que está na sua cabeça não sai automaticamente pela sua pele, que você vai ter que articular, que usar palavras claras, diretas, sem drama, é a única tecnologia que funciona para a comunicação humana. E que culpar o outro por não entender o que você nunca disse com clareza é uma injustiça, pequena, cotidiana, mas real. Inversão 3. Você aprende a receber crítica, sem destruir quem criticou. Tem uma diferença fundamental entre duas formas de ouvir feedback. A primeira, você ouve e imediatamente avalia a credibilidade de quem falou. Procura o erro no argumento, encontra a exceção e sai da conversa sem ter absorvido nada, mas se sentindo protegido. A segunda, você ouve, sente o desconforto e mesmo assim pergunta: tem alguma coisa aqui que é verdade? Tem algo que eu posso usar? Isso não é humildade performática, é pragmatismo, porque críticas, mesmo as mal intencionadas, mesmo as imprecisas, quase sempre carregam algum grão de informação útil. E a pessoa que consegue separar o grão da casca tem uma vantagem brutal sobre quem precisa rejeitar tudo para proteger o ego.
Inversão 4. Você para de tentar ser adulto o tempo todo. Isso parece um conselho ruim num vídeo sobre maturidade emocional, mas escuta com cuidado. Maturidade emocional real não é você se tornar uma máquina de racionalidade e controle. É você fazer as pazes com o fato de que partes infantis vão existir em você, para sempre. Que você vai ter momentos de insegurança, de medo irracional, de raiva desproporcional. A diferença não é não ter essas partes, é reconhecê-las quando aparecem. É não deixar que a criança assustada dentro de você tome decisões que o adulto vai ter que pagar. Você não está tentando se livrar da criança, está aprendendo a não deixar ela dirigir. 3 habilidades concretas, aplicáveis na próxima vez que você precisar. Habilidade 1. Comunicar antes de sumir. Simples assim. Na próxima vez que alguém fizer algo que te magoe e você sentir o impulso de sumir ou congelar, pause e diga uma frase, só uma. Eu preciso de um tempo para pensar antes de te responder. Isso não é fraqueza, é a diferença entre um adulto e uma criança que espera ser adivinhada. Você não precisa ter tudo resolvido antes de comunicar. Você precisa comunicar, que precisa de tempo para resolver. Habilidade 2. Pausar antes de responder. Raiva é rápida, maturidade é lenta. Quando você sentir o impulso de responder imediatamente numa situação carregada, mensagem, conversa, discussão, o único protocolo que funciona é atraso deliberado. Não porque você vai fingir que não está bravo, mas porque você sabe que a versão de você que responde agora vai custar caro. E a versão de você que responde daqui a 2 horas ou amanhã vai ter acesso a mais informação, mais clareza e vai causar menos destruição desnecessária. A raiva vai estar lá quando você voltar. Se precisar, você usa, mas pelo menos vai ser uma escolha, não um reflexo automático. Habilidade 3. Praticar vulnerabilidade em doses pequenas. Vulnerabilidade não é você abrir o peito para qualquer pessoa, é você exercitar a capacidade de ser honesto sobre o que está sentindo, em contextos seguros, com pessoas que merecem, antes de precisar ser vulnerável numa situação de alta tensão. Porque vulnerabilidade é uma habilidade, como qualquer habilidade. Você fica melhor com prática. E se você nunca pratica no baixo risco, você vai travar completamente no alto risco. Começa pequeno. Na próxima conversa com alguém de confiança, diz uma coisa verdadeira que você normalmente não diria. Não um segredo, só uma verdade que normalmente fica guardada. Observe o que acontece. Quase sempre, a resposta não é o colapso que você imaginava. Vou te deixar com uma verdade simples. Você não chegou até aqui sendo emocionalmente imaturo por preguiça ou maldade. Você chegou até aqui usando as ferramentas que tinha. Silêncio, raiva, congelamento funcionaram em algum momento. Te protegeram de algo real. O problema é que você ficou usando as ferramentas de emergência como se fossem ferramentas do dia a dia. E tem um custo enorme nisso, que você está pagando em relacionamentos que esvaziaram, em dinheiro tomado por impulso, em oportunidades que foram para outra pessoa, em conexões que nunca chegaram ao que poderiam ter sido. Maturidade emocional não vai te tornar invulnerável, vai te tornar capaz de ser vulnerável, sem ser destruído. Vai te dar acesso a conversas que você nunca conseguiu ter, a relacionamentos que você nunca conseguiu sustentar, a uma versão de você mesmo que não precisa se proteger de tudo o tempo inteiro. Isso se aprende, não é dom, é trabalho. E a primeira parte do trabalho é exatamente o que você está fazendo agora, parar de fingir que não precisa. A versão de você que reage como uma criança de 8 anos vai continuar existindo. A questão não é eliminá-la, é decidir toda vez se ela vai falar.